Oi, o Agro Record News está no ar. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. O Brasil exportou quase 30% a mais de carne de frango em julho. No total, foram 519 mil toneladas embarcadas no mês. As exportações brasileiras de carne de frango alcançaram 519.200 toneladas em julho, um volume 29,9% superior ao registrado no mesmo mês de 2025, quando foram embarcadas 399,6 mil toneladas. A receita chegou a 991 milhões e 200 mil dólares, uma expressiva alta de 34,3% na comparação anual. Os dados são da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. A China foi o principal destino dos embarques da proteína no último mês, com 70,5 mil toneladas. Vale lembrar que o mercado chinês estava fechado em julho de 2025. Na sequência, vem Emirados Árabes Unidos, Japão, União Europeia e África do Sul. Em julho, o Paraná liderou as exportações brasileiras de carne de frango, com 227,1 mil toneladas, alta de 49,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso confirma as expectativas da BPA frente ao desempenho dos nossos concorrentes e, infelizmente, ainda os episódios de influenza aviária muito fortes na Europa e na Ásia. O Brasil deve ser chamado agora a fortalecer e fechar o ano de maneira positiva. E as exportações de carne suína também cresceram, mas em ritmo menor. No mês passado, foram embarcadas 131,5 mil toneladas. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, os embarques brasileiros de carne suína em julho foram 3,7% superior ao mês anterior e alcançaram 131.500 toneladas. Em receita, o montante gerou 298 milhões e 300 mil dólares, uma queda de 5,6% na comparação anual. As Filipinas foram o principal destino da carne suína brasileira em julho, com 20,3 mil toneladas, seguidas por Japão, Chile, China, Argentina, México, Hong Kong e Uruguai. Em julho, Santa Catarina liderou as exportações brasileiras de carne suína por estado. Isso mostra que a suinocultura brasileira está forte e deve seguir o padrão de sempre crescer um pouco no segundo semestre. Basta ver que no primeiro 6 meses do ano havíamos com uma média de mais de 120 mil toneladas. Iniciamos o segundo semestre com 130 mil toneladas, cumprindo um padrão de crescimento no segundo semestre do ano. E os embarques brasileiros de suco de laranja aumentaram um pouco mais de 7% em julho e atingiram o maior índice para o mês em 3 anos. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que em julho, o primeiro mês de embarques da temporada 2026-27, o volume de suco de laranja em equivalente concentrado enviado pelo Brasil ao mercado externo somou 75.200 toneladas, uma alta de 7,3% em comparação a julho de 2025. De acordo com o Centro de Pesquisas, o resultado representa o melhor índice para o mês desde 2023 e é muito positivo para o setor exportador nacional, visto que a demanda global está enfraquecida. Mesmo assim, com estoque recomposto e maior disponibilidade de frutas de boa qualidade, a indústria conseguiu embarcar volumes mais altos. E no segundo semestre, os citricultores entram em um dos períodos mais importantes do ano para o controle do greening. Até outubro, os pomares têm muitas brotações, que são justamente o principal alvo do psilídeo, o inseto transmissor da doença. E os dados mais recentes mostram que a presença do inseto já aumentou no citrão citrícola de São Paulo. É no segundo semestre do ano que os pomares começam a apresentar uma quantidade maior de brotações novas. Elas podem representar de 50% a 80% de toda a brotação anual, dependendo da região. E é justamente nessa época do ano que mais podem ocorrer novas infecções pelo greening, a pior praga da citricultura. O aumento das brotações cria condições ideais para a alimentação e a reprodução do psilídeo. E com a chegada das chuvas, esse cenário fica ainda mais favorável à multiplicação do inseto. Isso ocorre porque no segundo semestre os pomares estão em plena brotação, principalmente a partir de agosto até final de dezembro. E essas brotações são fundamentais para que o psilídeo se alimente e se reproduza. Os números do Alerta Psilídeo, plataforma desenvolvida pelo Fundecitrus, mostram a velocidade desse aumento. Na primeira quinzena de julho, a quantidade de brotações
cresceu 50% em relação à quinzena anterior em todo o cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. No mesmo período, as armadilhas registraram um aumento de 86% na captura do psilídeo. Nesta época do ano, a incidência do inseto pode chegar a quase 3 vezes a média anual. A população de psilídeo nessa época do ano ela aumenta bastante e ele tem condições bastante favoráveis para colocar a bactéria dentro das novas plantas. E é justamente por isso que o manejo precisa ser reforçado. O inseto transmite a bactéria do greening quando se alimenta das plantas. E as brotações recém-formadas são mais atrativas. É muito importante que os citricultores estejam alertas e façam um controle bastante rigoroso e frequente com aplicações de inseticidas para a proteção dessas novas brotações. A recomendação é intensificar o monitoramento e as medidas de controle durante o período de maior emissão de brotações. O objetivo é reduzir a presença do psilídeo e evitar novas infecções nos pomares. As cotações do complexo soja avançaram no mercado doméstico, impulsionadas pela maior disputa entre os consumidores internos e externos. As negociações foram favorecidas pela valorização do dólar frente ao real, que aumenta a competitividade da soja brasileira no mercado internacional. A relação entre estoque e consumo final da soja na safra 2025-2026 deve atingir 33,5%, o menor percentual desde a safra de 2022-2023, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o CPEA, esse cenário reflete o crescimento da demanda global, impulsionado pelo aumento do consumo e das transações internacionais. Para a temporada 2026-2027, as projeções iniciais indicam oferta ainda maior, mas a demanda deve continuar a avançar em ritmo acelerado. Com isso, a relação estoque-consumo final está estimada em 32,3%, inferior à da temporada atual. Esse movimento segue dando suporte aos preços do complexo soja. Os preços do milho seguem avançando no mercado brasileiro, mesmo com novas estimativas apontando uma possível safra 2025-26 recorde. O movimento é sustentado sobretudo pela posição retraída de produtores, que limita o volume de negócios no spot. Segundo o CPEA, os valores internacionais que elevam a paridade de exportação, o atraso da colheita no Brasil e as preocupações com o clima no final do ano, devido aos possíveis impactos do El Niño, também têm influenciado as altas. Os pesquisadores destacam que os compradores seguem ativos nas negociações para a recomposição de estoques, mas mantêm as ofertas abaixo das pedidas. Esses agentes acreditam que, com o avanço da colheita, o interesse de vendedores nas negociações pode aumentar. Goiás mantém a liderança nacional na produção de sorgo. O estado segue como referência no cultivo do cereal, que conquista cada vez mais espaço no agronegócio e na alimentação de animais. Resistente, econômico e versátil, o sorgo consegue manter o desenvolvimento mesmo em períodos de menor volume de chuva e, por isso, tem se tornado uma opção cada vez mais segura para o produtor rural. De sorgo, Diego entende bem. Gerente de uma fazenda em Caldas Novas, ele acompanha de perto cada etapa da produção. O plantio aqui foi começado no final de fevereiro. Nós iniciamos essa área aqui no final de fevereiro e finalizou mais ou menos dia 15 de março, né? Finalizamos a área total da fazenda. Goiás segue na liderança da produção nacional de sorgo. De acordo com o levantamento mais recente da Companhia Nacional de Abastecimento, a safra deve crescer 40,3% no estado e ultrapassar 2,2 milhões de toneladas. No Brasil, a Conab estima que a produção de sorgo também cresça 23,8% nesta safra. Com Goiás à frente desse avanço, a expectativa é que o grão continue ganhando espaço. Todo
Todo esse crescimento não é por acaso. O avanço da cultura também tem o apoio do clima. Em 2026, as condições climáticas contribuíram. Mesmo sendo resistente, o sorgo tem um desenvolvimento ainda melhor quando as chuvas são regulares. Esse ano foi bom. Em vista dos outros, ele foi bom, porque teve uma chuva, prolongou mais. O crescimento da cultura está ligado à resistência do sorgo à seca e à capacidade de se adaptar às janelas de plantio mais tardias. Por isso, muitos produtores têm substituído parte das áreas que antes eram destinadas ao milho. O manejo do sorgo, ele é mais fácil que o do milho, né? Porque o milho tem risco de fogo, tem as pragas, né? Cigarrinha, que fica mais difícil de controlar. O sorgo é mais tranquilo. O sorgo também se destaca pela versatilidade e pode ser utilizado na alimentação animal, na produção de silagem, de etanol e em diferentes segmentos da indústria, o que amplia as oportunidades de comercialização para o produtor rural. Um grão que a cada safra planta novas possibilidades e colhe cada vez mais espaço no agro brasileiro. A agrofloresta tem se mostrado um modelo eficiente na produção de cacau no Noroeste Paulista. O sistema reúne uma série de culturas e traz benefícios ambientais. Vamos conhecer agora uma propriedade destinada ao cultivo do fruto consorciado com banana, açaí, baunilha e pimenta do reino. Marcelo tomou a decisão de plantar cacau nesta propriedade, que fica em Valentim Gentil, há 2 anos. O cultivo é feito no sistema agroflorestal, em consórcio com outras culturas, como a bananeira, o açaí, a baunilha e a pimenta do reino. A escolha levou em conta o fato de que a planta produz praticamente o ano todo. O sistema do cacau nos foi apresentado através da CAT, no projeto do Cacau SP, onde a gente conseguiu tomar conhecimento dessa cultura e que ele conseguia trabalhar, conseguia ser implantado aqui na nossa região, que não é, a princípio, é uma região tão não tradicional, né, para essa cultura. A nossa alternativa também a isso, a gente vinha buscando uma produção de alimento, uma cultura perene, e não diferentemente uma cultura de lavoura, como milho, soja, propriamente cana. E uma cultura também de alto valor agregado. A gente consegue trabalhar nichos de mercado, de produção, onde a gente consiga trabalhar nesse processo de produção. A previsão é de que as primeiras plantas comecem a produzir cacau no ano que vem. Mas Marcelo já iniciou o beneficiamento do fruto adquirido de outros produtores da região noroeste. A intenção é agregar valor à produção. Hoje nós estamos fazendo já a comercialização de alguns produtos já derivados do cacau, onde a gente comercializa amêndoas para esses produtores de chocolate. A gente já tem 3 produtores de chocolate produzindo aqui no estado de São Paulo com as nossas amêndoas. Além disso, a gente faz também a torra e descasque para a produção do nibs de cacau. E o do nibs de cacau, após esse descasque, a película dele também tem aí um segundo derivado, que seria o chá de cacau. A gente já faz também essa comercialização do nibs para consumo direto no varejo, para ser consumido integralmente, ou junto com fruta, iogurte, ou até também para indústrias, que a gente está iniciando agora essa parceria com algumas indústrias para a produção de barras proteicas e até iogurtes, onde a gente já recebeu inclusive um concurso de um iogurte saborizado com nibs de cacau que foi premiado agora recentemente. Rubens sempre trabalhou no campo. Recentemente passou a beneficiar o cacau na propriedade do Marcelo. Para ele, a cultura representou uma nova fonte de renda após se aposentar por idade. Aqui hoje nós estamos tirando a polpa do cacau. O sistema de agrofloresta é necessário para que o cacau, que é de origem amazônica, possa ser cultivado aqui no estado de São Paulo. Dessa forma, o ecossistema ganha características semelhantes às da região de origem do fruto. Para Marcelo, também foi uma forma de gerar receita, enquanto ainda não produz. Inicialmente, um projeto só apenas com banana. A banana ela seria para entrar, oferecendo inicialmente um conforto térmico e também um sombreamento, uma sombra para a muda do cacau inicial no começo. E ela já começar a pagar, a oferecer um fluxo de caixa para a propriedade, para o projeto. Além disso, a gente também fez investimento também na cultura do açaí, também a implantação aqui em consórcio com a banana e com o cacau, também
também pensando aí num horizonte de mais longo prazo, onde a banana, depois disso, ela vai sair e vai ficar apenas o cacau e o açaí, onde o açaí irá daí, por sua vez, oferecer uma parte de conforto térmico, de sombreamento para essa planta do cacau, mas ela já madura, já produzindo, não vai ser tão necessariamente, tanta necessidade de sombra para essa cultura naquele momento. E antes do Marcelo comprar, a propriedade aqui estava sendo preparada para piscicultura. Inclusive, nós estamos num local onde era um tanque. Aqui dá para perceber que foi escavado e aí depois que ele fez a opção pela cultura do cacau, o tanque foi drenado e agora se transformou em mais uma área para plantio, né? Foi um trabalho que durou quanto tempo? O preparo dessa área durou quase 2 anos, que inicialmente, por conta do acúmulo de água, o solo não tinha drenagem adequada, né? Porque ele era muito compactado exatamente por conta do tanque. A gente fez todo o sistema de drenagem, já todo encaminhado. Segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, a área de cultivo de cacau no estado corresponde a 650 hectares, divididos em 120 propriedades rurais. O governo oferece linha de crédito específica, com juros mais baixos, e dá total suporte a produtores que tenham interesse no cultivo do fruto. Este engenheiro agrônomo explica que, apesar de não ser nativo, o cacau se adaptou bem à nossa região e pode ser uma alternativa bem lucrativa. A relação custo-benefício que a gente faz, assim, o que você está investindo, o que ele vai entregar de retorno, é muito viável aqui para São Paulo. Então, essa tecnologia que a gente está aplicando, ela dá uma produtividade muito boa e com uma lucratividade também muito boa. Segundo o especialista, não é necessária uma grande área de cultivo para começar. A gente trabalha com pequenas áreas, né? Uma fruticultura, né? Existe mão de obra, então assim, dá para enquadrar os pequenos agricultores, áreas bem pequenininhas mesmo, os médios e até os grandes. Depois de passar pela lavoura, o cacau ganha destinos bem diferentes. Para muita gente, ele é fonte de renda e de sustento. Para outros, vira ingrediente de experiências e de momentos de lazer. Do grão ao chocolate, é assim que o cacau ganha valor e se transforma em negócio. Nesta pequena fábrica de São José do Rio Preto, a produção é totalmente artesanal. Daqui são produzidos cerca de 300 quilos de chocolate todos os meses para clientes de várias regiões do Brasil. Quem comanda o negócio é o César e a esposa Daniela, responsáveis por toda a linha de produção. A gente ainda não tem funcionário, né? A gente precisa contratar, a gente quer crescer, precisa contratar, mas ainda não tem. Então, por enquanto, é eu e minha esposa que a gente trabalha e a gente faz de tudo aqui, desde a parte comercial, da produção, parte comercial, gestão, operação, tudo. Trabalho que exige bastante cuidado e paciência. Isso porque antes de chegar às embalagens em formato de doce, o cacau passa por diversas etapas. É assim que as amêndoas do cacau vermelho ficam depois do processo de torra. Após moído, ele vai para essa máquina onde passa por um processo de refino e conchagem. Aqui ele se transforma em uma massa, que é misturada a outros ingredientes para ganhar textura. Aqui ele vai esmagar o nibs e o açúcar até na consistência, onde elimina todas as partículas e ele vai ficar na consistência cremosa que você vai colocar na boca e não vai sentir nada de partícula. Ele tem que chegar numa micragem de 15, 18 micras, tá? Que é onde não tem mais partícula que você consiga perceber com a língua, com o paladar. Depois vem a temperagem, um choque térmico no chocolate. Essa etapa é importante para garantir o brilho e a crocância, até, enfim, estar pronto para virar barras, bombons e outros produtos. Um trabalho totalmente manual e que faz toda a diferença no resultado. O diferencial é o chocolate mais limpo, mais puro, sem corantes, aromatizantes, sem conservantes, mais amargos, mais teor de cacau. A variação de sabores e possibilidades de misturas é grande, o que deixa o produto ainda mais atrativo. O chocolate, que é mais do que um simples aperitivo. Você está consumindo um alimento, mesmo que tenha açúcar, mas o índice de cacau, os benefícios que o cacau traz, são muito superiores. Então, dentro de uma dieta, dentro de uma quantidade
razoável, ele é um super alimento. Na casa do Ricardo, o cacau ganha uma nova função. Sommelier, ele é apaixonado pelo universo das cervejas artesanais, o que começou de forma despretensiosa. E quando a gente começou a conhecer cerveja diferente, né, além das mainstream que tem mercado aí em grande massa, né, produção em grande massa, e aí você vê que existe 1000 tipos de cerveja diferentes, sabores, aromas, e aí despertou a curiosidade de entender como é que funciona o processo, né? E aí, com os amigos que já produzia na época, a gente foi introduzindo ali no meio, acompanha junto uma abraçagem e foi pegando gosto. E aí eu agora faço a própria cerveja em casa. Curiosidade que foi crescendo com o tempo. Nos experimentos, novos ingredientes foram surgindo. Entre eles, o cacau em forma de nibs. O cacau ele vai introduzir mesmo aroma e sabor. Mais aroma, por causa dos óleos essenciais que tem ali no nibs de cacau, né, na castanha do cacau. E também um pouco de sabor. De chocolate mesmo, né? Porque o nibs que a gente utiliza na produção ele é 100%, né? Não tem adição de leite, manteiga, nada. Então ele é amargo, mas porém tem um sabor ali que remete ao chocolate mesmo tradicional. O trabalho exige dedicação e também bastante paciência, já que todo o processo pode levar até 15 dias. Resultado que costuma agradar o paladar. Não dura mais que 2 churrascos, não. Vamos ver agora como o Noroeste Paulista está atraindo os pesquisadores que estão transformando lavouras de cacau em campos de estudos para aplicação de bioinsumos voltados ao desenvolvimento do fruto. É o cacau impulsionando a ciência. A equipe de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos chega à propriedade rural em Nova Aliança. Essa é mais uma visita ao sítio do produtor Amadeu, que abriu as portas para a ciência. A área se transformou em um verdadeiro campo de pesquisas sobre o cultivo do cacau. O estudo tem como principal objetivo analisar a microbiologia do solo e entender como micro-organismos podem contribuir para o desenvolvimento dos cacaueiros. Essa terra daqui ela é levada para o laboratório. Lá no laboratório a gente faz toda a parte de isolamento dessas bactérias, né? Seleção dessas bactérias, caracterização dessas bactérias. Após essa caracterização, a gente faz alguns testes em laboratório para ver a capacidade dessa bactéria de absorver nutrientes, a capacidade dessa bactéria de combater outros fungos, outros patógenos. E aí, essas bactérias selecionadas a gente traz para o campo para fazer os experimentos em campo. Há cerca de 6 meses, os pesquisadores começaram a aplicar um conjunto de bactérias benéficas às plantas. Uma delas veio do Espírito Santo e é conhecida por aumentar a resistência à falta de água. Ela é utilizada junto com outras bactérias, formando um mix de bioinsumos. Agora, o desafio é avaliar se esses micro-organismos podem estimular o crescimento e o desenvolvimento dos cacaueiros nas condições do Noroeste Paulista. A gente tem alguns desses consórcios que mostraram um aumento de altura da planta bastante interessante e você olha a vistosidade da planta, ela está muito mais verdinha, muito mais saudável, né, por assim dizer, e a gente tem tido esses resultados animadores. Obviamente, nós temos que acompanhar até a produção, porque o que interessa, no fim das contas, é o aumento de produção dessa planta também. Na propriedade, uma área com 60 cacaueiros plantados em 2024 foi separada exclusivamente para o experimento. Nessas plantas, os pesquisadores acompanham o desenvolvimento dos cacaueiros tratados com os bioinsumos. A cada 60 dias, uma nova aplicação é realizada. Parte das plantas recebe o produto diretamente no solo. Outras são tratadas nas folhas, para que os pesquisadores possam comparar os resultados. Os pesquisadores resolveram aplicar as bactérias em algumas plantas. Essa, por exemplo, não recebeu o tratamento e ainda está pequena, em desenvolvimento.
Já esta outra planta, este outro cacaueiro, recebeu a aplicação das bactérias e está bem maior, ainda em desenvolvimento. Mas isso mostra a eficácia desta pesquisa para a produção de cacau na região. Para o produtor, receber a pesquisa na propriedade é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da cacauicultura paulista. Além de acompanhar de perto o trabalho dos pesquisadores, ele acredita que a ciência pode ajudar a tornar o cultivo mais produtivo e sustentável. Alguns cacaueiros já começaram a produzir frutos, mas nesta fase da pesquisa, o objetivo ainda não é a colheita. Esses frutos, eles chegaram antes da hora. Eu não quero a produção de fruto nesse momento, eu quero que toda a energia desse cacau vá para a planta, para ela crescer, para ela formar folhas, para ela formar galhos. E esse fruto aí está roubando energia. Então, todos os frutos possíveis que estejam na plantação vão ser retirados para que fique toda a energia para a planta. O sonho do produtor é investir na produção da matéria-prima para a fabricação de chocolate. A expectativa é consolidar o cultivo do cacau como uma nova oportunidade para o agronegócio no Noroeste Paulista. Esperamos fazer uma produção muito acima da média nacional, em torno de 1.500 a 2 toneladas, de 1,5 tonelada a 2 toneladas, pelo menos, de cacau por hectare. Isso daí viabiliza a nossa produção, o nosso investimento. Então é isso que a gente quer. E com os preços hoje internacionais, que estão num valor razoável, eu acho que é um bom negócio. O cacau produzido em São Paulo tem ganhado destaque pela qualidade dos frutos. Segundo os pesquisadores, ele apresenta menor adstringência e menor amargor, características valorizadas pela indústria de chocolates finos. Se os resultados continuarem positivos, o Noroeste Paulista pode se consolidar como um dos principais polos da cacauicultura brasileira nos próximos anos. O cacau do estado de São Paulo já tem uma característica bastante interessante, né, de sabor e para a produção de chocolate, né? Os preços da tilápia recuaram em julho, resultado da demanda fraca. Embora a disponibilidade de peixes não esteja elevada, o menor ritmo de comercialização, com a demanda fraca, impactou nos valores da tilápia no mês passado. De acordo com o CPEA, as cotações seguem impressionadas nas regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. No mercado externo, as exportações do peixe e de produtos secundários recuaram em julho, de acordo com dados da SESEX. Vale lembrar que os principais produtos embarcados para os Estados Unidos, como o filé fresco, seguem fora das taxações. O setor de carnes enfrenta novas barreiras para exportação. Por isso, os produtores nacionais têm buscado novos mercados. E qual será o reflexo desse cenário no bolso do consumidor, hein? É o que você vai ver agora. Aos peixes do Brasil, o governo americano abriu muitas exceções no tarifaço. 89% dos produtos ficaram de fora. Ainda assim, o Ministério da Pesca busca novos mercados. Recentemente, nós ampliamos a lista de pescados para a China, Vietnã, estamos explorando Hong Kong, nós estamos explorando também o Oriente Médio. A carne bovina também escapou. Um alívio para um setor que comemorou o recorde de exportações com quase 2 milhões de toneladas e faturamento de 11 bilhões de dólares, ou mais de 56 bilhões de reais. Mas existe preocupação com 2 mercados importantes. A China definiu uma cota máxima de importação de carne brasileira, 1 milhão e 100 mil toneladas. Acima do limite, há uma sobretaxa de 55%. Ao mesmo tempo, a Europa decidiu suspender a partir do próximo mês a importação de carnes brasileiras e de outros produtos de origem animal. O motivo alegado é que o país não conseguiu comprovar que a produção aqui está livre da aplicação de antimicrobianos, remédios usados para tratar os animais e que são vetados no mercado europeu. O governo e empresários do setor negociam para evitar o bloqueio. O Brasil exporta para mais de 160 países no mundo. Os Estados Unidos deixou excluída a carne de boi da tarifaço. Ou seja, então você de repente fica sem exportar um pouco para a Europa, que é um volume pequeno,
e você consegue colocar isso nos Estados Unidos. E os preços no mercado interno podem cair? A Associação dos Exportadores acredita num ajuste na produção e não na queda generalizada de preços. Já o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, aposta em um equilíbrio entre oferta e demanda. Pode levar a produção um excesso de oferta, uma maior oferta e, portanto, excesso de preço. Por outro lado, é fundamental compreender que o poder aquisitivo da população brasileira também vai melhorando, o que leva a melhora de demanda. Então, é possível que as coisas se equilibrem. A Fazenda do Futuro já está conectada. Drones monitoram lavouras, sensores acompanham o solo e máquinas enviam informações em tempo real para o produtor. Mas toda essa tecnologia depende de um recurso básico, energia. E quando ela falha, a fazenda pode ficar literalmente às cegas. A comunicação para, os dados deixam de ser transmitidos e operações importantes podem ser afetadas. Então, como garantir energia para manter a conectividade e a produtividade no campo, hein? Sobre isso eu converso com Felipe Godoy, que é diretor de negócios corporativos e novos mercados da Rede Moura. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo ao Agro Record News. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante e tão atual. Exatamente, a gente que agradece. Agora, Felipe, como que essa conectividade em tempo real impacta na tomada de decisão do produtor rural? Cada vez mais a gente fala de um agro conectado, né? É muito importante o produtor ter acesso às informações para que ele possa agir com precisão, tomar decisões, aplicar os insumos, fazer manutenção, atuar na logística. Então, tudo isso interfere diretamente na necessidade do agro em ter uma energia de qualidade e estável. Então, quanto mais a gente vê o avanço do agro, mais a gente entende que a energia é um fator fundamental para o sucesso do segmento. E existe, inclusive, uma grande preocupação, né, ao gargalo energético. A infraestrutura elétrica nas áreas rurais do Brasil é instável, é um problema que a gente, inclusive, acompanha já de longa data, com queda de energia. E aí vem aquele conceito da fazenda cegas, né? O que acontece na prática quando a energia cai, hein? A gente sempre vai falando que o problema é muito maior, assim, a gente fala de falta de energia, mas tem uma questão de instabilidade, esses problemas de fornecimento, eles impactam muito a operação. A gente, quando fala da logística, do armazenamento, de frigorífico, tudo isso requer muita energia. Então, existe um problema de déficit de infraestrutura, que é natural, que a gente vê isso de forma recorrente. Existe a dificuldade de expandir a nossa rede, os nossos sistemas, numa velocidade tão rápida quanto o agro está avançando. Acho que a gente vai vendo essas imagens do agro, a gente vai entendendo de como é um segmento rápido, veloz. Então, a gente não consegue acompanhar, do ponto de vista de energia, o avanço do agro. Então, existe o problema de expansão, existe o problema de falta de energia, existe o problema de qualidade de energia. Então, a gente tem que ter esse olhar muito forte para a energia e, principalmente, que isso consiga acompanhar o desenvolvimento do setor agro do Brasil. E a gente sabe como a tecnologia é fundamental no processo, inclusive, de produção, mas também de competitividade do agronegócio brasileiro. Então, como existem esses problemas, a gente precisa saber também quais são as alternativas, Felipe, viáveis para o produtor não perder exclusivamente, não depender, na verdade, só da rede elétrica tradicional, né? O que pode ser feito? Quais são os caminhos? Um ponto muito importante é a gente reduzir essa dependência de uma fonte única, né? Quando a gente falava no passado do agro, a gente tinha um olhar muito forte no nosso segmento de baterias, por exemplo, para as baterias de caminhão, de colheitadeiras, de trator, era um olhar muito ligado ao automotivo. O tempo foi passando e a gente foi vendo que a necessidade de armazenamento de energia, ela é gigante. Então, a nossa empresa se diversificou e hoje a gente apresenta para o nosso consumidor uma solução de portfólio extremamente completa para o segmento de agro e olhando muito para o que a gente está falando de energia aqui, são os sistemas de armazenamento de energia que é o BES.
O BES é um sistema de armazenamento de energia que ele vai ampliar, ele não vai substituir a rede elétrica, ele vai ampliar a capacidade do produtor de armazenar energia, de conseguir ter economia com energia, de conseguir ter uma rede estável. É um olhar com inteligência para a energia. É a gente conseguir fazer uma gestão energética eficiente, que garanta competitividade, que garanta economia, que garanta precisão, que faça com que a gente consiga aplicar o máximo de recursos no agro para que ele possa desenvolver cada vez mais. Então, a Moura, vem trabalhando para o agro como hub de soluções energéticas, entendendo a demanda do consumidor, entendendo que o agro, que o setor precisa e trazendo soluções que vão ajudar para que o produtor, para que as fazendas consigam ter um atendimento pleno e que sejam eficazes na solução das necessidades do nosso cliente. Então, a gente tem esse viés de ser sempre o nosso cliente um hub de soluções de armazenamento de energia, quando a gente está falando especificamente desse assunto agora. Pois é, um olhar estratégico para evitar prejuízo e ainda trazer economia. Agora, como que o investimento, Felipe, em infraestrutura energética se paga através da eficiência que essa tecnologia traz? São dois pontos importantes, assim, quando a gente tem esse olhar específico para a energia no agro, a gente, óbvio, olha para o custo do equipamento, que cada vez mais se torna vantajoso e hoje já é vantajoso para quem decide escolhe o BES como fonte de armazenamento de energia, mas no segmento agro a gente tem que ter um olhar, inclusive, mais amplo. A gente tem que ver o custo da indisponibilidade de energia, de quanto uma hora perdida pode significar no plantio, na interrupção da irrigação, na perda de refrigeração. É um olhar muito mais completo sobre as perdas que a falta de energia pode gerar. Óbvio, existe um olhar de retorno sobre o investimento que eu estou fazendo, que hoje já é viável, mas quando a gente coloca tudo que se pode perder e não tem energia no agro, o retorno se torna ainda maior e mais importante para o nosso cliente. Então, cada vez mais é importante a gente atuar no segmento agro, olhando para esse retorno mais completo do produto. Pois é, um setor muito importante para o nosso PIB, né? E você trouxe pontos muito estratégicos. Felipe, foi importante demais te ouvir, a gente conhecer melhor esse panorama todo. Muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço demais a vocês. Acho que um ponto que para o nosso cliente, para o produtor, é muito importante é ter esse olhar de qualidade. A gente está falando de produtos muito caros, de uma operação muito cara. Então, é extremamente necessário que a gente tenha esse olhar para a qualidade do produto. A gente também se preocupa muito com assistência técnica. A gente está falando, no nosso caso, de uma rede presente no Brasil inteiro. Então, a gente consegue atender o nosso consumidor em loco no Brasil inteiro, na América do Sul, no Mercosul. Então, esse olhar de qualidade, assistência e atendimento faz todo o diferencial nesse setor que precisa tanto de energia para gerar ainda mais riqueza para o país. Exatamente. Muito obrigada, viu, mais uma vez e até mais. Muito obrigada. No campo, energia é produtividade. Uma máquina parada, uma operação interrompida ou uma estrutura sem estabilidade podem impactar toda a cadeia, da produção ao escoamento. Por isso, a Moura atua com soluções para diferentes necessidades do agronegócio, de baterias pesadas a sistemas de armazenamento, no-breaks, VRLA e soluções solares, sempre com foco em continuidade operacional. É energia aplicada ao dia a dia de quem precisa produzir com segurança, eficiência e confiança em fazendas, cooperativas, armazéns e operações espalhadas pelo país. Porque no agro, cada hora conta. E quando a operação precisa seguir, contar com uma marca reconhecida faz diferença. Moura é a solução completa em energia para o agronegócio. Um dos ramos da pecuária que apresentam resultados em um curto período de tempo é a ovinocultura, que é a criação de ovelhas. Agora nós vamos até a zona rural de Camocim de São Félix, no agreste pernambucano, conhecer uma cabanha que aposta no aprimoramento genético da raça Dorper. A
raça de ovinos Dorper leva Pernambuco ao destaque na ovinocultura nacional. De longe é fácil identificar o animal que normalmente apresenta a pelagem do corpo toda branca, a cabeça e o pescoço totalmente pretos. Entre outras características, esses animais, apesar de serem ovelhas, raramente apresentam o corpo coberto por lã. São animais com aptidão para o corte, uma vez que ganham peso com facilidade. Em 5 meses, já estão prontos para o abate. Aqui nesta propriedade, a ideia é escolher os melhores entre os melhores. Aqui no laboratório da fazenda, o microscópio é indispensável para a escolha dos embriões que serão transferidos da ovelha doadora para a ovelha receptora. O foco das atividades aqui na Fazenda Diamante é o melhoramento genético da raça Dorper. Tudo aqui é pensado de forma estratégica e nada é por acaso. Desde a seleção das matrizes e reprodutores da raça, até a inclusão de caprinos para auxiliar na amamentação dos borregos. Henrique é o proprietário desta fazenda e está entre os melhores ovinocultores do país. Ele coleciona troféus a cada vez que participa de uma exposição. E o segredo desse sucesso, ele não esconde. O segredo eu acho que está no que se investe, né? Eu acho que bons animais devem vir de boas genéticas. Então a gente tem adquirido, até hoje a gente ainda vem fazendo boas aquisições de grandes animais. As baias são limpas diariamente. A sanidade dos rebanhos está sempre em dia e o resultado é mortalidade zero. Até a gente aqui mesmo, da cabanha, da fazenda, os meninos aqui, a gente meio que se surpreende com isso. Quando se tem alguma mortalidade aqui, é um acidente, bateu no portão, se machucou, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas de verminose mesmo, de sanidade, aqui a nossa mortalidade é zero. Principalmente nos borregos, até o desmame, zero. Segundo este assessor agropecuário, a raça Dorper está em ascensão no estado. A raça Dorper é uma das principais raças produtoras de carne, né? Ela é oriunda da África do Sul. E não só no Nordeste, como em todo o Brasil, sempre foi muito aquecida. Porém, nos últimos anos, ela tem se tornado ainda mais aquecida e desenvolvendo bastante. Tanto com os criadores que já são tradicionais, como novos criadores. Quem pretende, por exemplo, criar esse ovino dessa raça, é diferente de uma raça de ovino qualquer, não? Qual a diferença? O que é que você poderia inferir em relação a isso? E o mais importante é você saber o teu objetivo final dentro do criatório para você saber e poder investir bem para ter resultados, né? Porque isso aqui não é uma brincadeira, é um investimento muito elevado que dá grandes retornos, mas precisam ter profissionais por trás, um bom gerenciamento. Existe toda uma cadeia que é trabalhada dentro de uma propriedade dessa para dar resultado, como o Henrique está tendo em tão pouco tempo. O controle dos animais está em toda parte. Aqui nestas baias, eles são divididos, machos de um lado e fêmeas de outro. No campo, eles ficam em piquetes separados. Um grupo que está aguardando a inseminação e outro grupo que já está inseminado. Em 3 meses, elas parem aqui, na maternidade. Os borregos, que são os filhotes das ovelhas, são separados das mães a partir do 3º mês. Caso haja um imprevisto com a amamentação por parte da mãe, uma cabra já está pronta para dar o suporte e criar o borrego. A cada ano são produzidos mais de 100 animais. Desses, cerca de 40% alcançam a genética elevada. São belos animais com uma morfologia de alto padrão e valor de mercado. A ovinocultura é um ramo que rende resultados a curto prazo. Mas para Henrique, esse negócio vai além do lucro. É o gostar. A satisfação em ver os rebanhos cada vez melhores e mais bonitos. Tem uns colegas e uns amigos que dizem que a gente é picado pelo Dorper. O Dorper, ele traz uma paixão para os criadores, primeiro que tudo. Apesar do Brasil seguir como o maior exportador de café do mundo, o ano safra 2025-26 terminou com queda no volume exportado. A menor oferta de grãos, problemas logísticos nos portos e até o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos ajudaram a reduzir as exportações. Mesmo assim, a receita com as vendas ao exterior foi a segunda maior da história. O Brasil exportou mais de 38 milhões e 400 mil sacas de café no ano safra 2025-2026.
Esse volume representa uma queda de quase 16% em relação ao ciclo anterior. Apesar disso, a receita com as exportações chegou a 14 bilhões e 595 milhões de dólares. Foi o segundo melhor resultado da série histórica, impulsionado pelos preços elevados do café no mercado internacional. Esses números foram puxados principalmente pelos canéforas verdes, Conilon e Robusta, que cresceram 32,7%. Isso é importante porque nós estamos no momento em que a safra 26/27 está sendo colhida com atraso e os números de embarque estão sendo puxados principalmente pelos canéforas. O arábica segue ali crescendo, porém com 9,6% de crescimento nesse mês de junho, mas esperamos um número mais expressivo para os próximos meses, até porque o mercado espera uma boa safra, a despeito dos desafios climáticos, do atraso da safra e de algumas chuvas na colheita. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, essa redução já era esperada. A menor disponibilidade do produto, provocada pelos impactos climáticos na safra, diminuiu a oferta de café para a exportação. Além disso, os problemas nos portos brasileiros provocaram atrasos no embarque e aumentaram os custos para os exportadores. Outro fator que pesou no desempenho do setor cafeeiro foi a tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre parte dos cafés brasileiros durante cerca de 4 meses. Neste período, a exportação para o mercado norte-americano caiu mais da metade. O café arábica continuou sendo o principal produto exportado. A variedade responde por quase 77% dos embarques brasileiros. Já os cafés especiais e certificados mantiveram participação importante nas vendas externas e representaram quase 22% da receita do setor. Isso se deve a um preço médio do café no ano safra de 379,5 dólares por saca, 17,4% superior ao ano safra anterior. Ou seja, é o melhor preço médio da nossa série histórica. Então, o segundo melhor desempenho em receitas históricas, receitas cambiais, e o melhor desempenho, o maior valor para o ano safra em termos de preço médio do café. Para o Secafé, o mercado agora acompanha o avanço da colheita da nova safra, principalmente do café arábica. O volume disponível e a qualidade dos grãos devem definir o ritmo das exportações brasileiras ao longo dos próximos meses. A intensa onda de calor que atinge a Europa provocou mudanças em vinícolas do continente. Na Espanha, por exemplo, os produtores começam o dia na madrugada para se adaptar às altas temperaturas. Com lanternas presas à cabeça e tesouras de poda nas mãos, trabalhadores de uma vinícola ao noroeste de Barcelona iluminam os vinhedos antes do amanhecer e iniciam a colheita às 3 horas da manhã. É a colheita de uvas mais precoce já registrada na Catalunha. Na Gramona, vinícola localizada na região de Anoia, os trabalhadores começaram a colheita semanas antes do período tradicional de agosto. Após sucessivas ondas de calor e temperaturas muito acima da média na Europa, empresas e instituições em todo o continente buscam formas de se adaptar às mudanças climáticas. Segundo o diretor técnico da vinícola, o calor intenso causou problemas de saúde em alguns funcionários. Foi uma situação muito estressante para várias pessoas. Tivemos até alguns problemas médicos entre os trabalhadores. Precisamos tomar uma decisão porque temperaturas de 35 a 45 graus Celsius eram fortes demais para eles. Acho que não voltaremos a fazer a colheita durante o dia e continuaremos trabalhando à noite. Começar antes do amanhecer ajuda também a garantir que as uvas cheguem à vinícola em condições ideais, como conta Davi Altes, um dos trabalhadores. Decidimos trabalhar das 3 às 11 da manhã para colher as uvas ainda frescas. Os trabalhadores ficam melhor, não faz tanto calor e eles trabalham com mais eficiência. Isso beneficia tanto os trabalhadores quanto as uvas, que chegam mais frescas à vinícola e exigem menos esforço para reduzir a temperatura antes da fermentação. De acordo com o monitor climático da agência Reuters, a temperatura média registrada em Barcelona durante julho ficou 5,8 graus Celsius acima da média histórica do período de 1961 a 1990. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!